Olá, Rodrigo, muito obrigada por responder, né, as dúvidas aí dos alunos da psicologia que estão fazendo a FMU, né? Nós somos da FMU e a gente está cheio de dúvida. Então, eu sou a Viviane, vou estar representando todo mundo aqui, fazendo perguntas, porque eu estou cheia de dúvida, eu me formo agora e eu não sei nem por onde começar. E a minha primeira pergunta para você, e aí você já se apresenta, mas eu já vou te trazer uma pergunta, eu posso trabalhar como pessoa física? Eu tenho que ter um CNPJ? Como é que funciona? Eu posso ter MEI? Como é que funciona isso? Perfeito, Viviane, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com você e com essas formandas e formandos que vêm somar com a saúde mental do Brasil. Eu sou Rodrigo Amaral, sou contador, trabalho há mais de 10 anos na área da contabilidade e há um tempo eu atendo quase que exclusivamente psicólogas. E essas dúvidas de como começar, por onde começar, ela é bem constante aqui no escritório. E eu acho importante que nesse primeiro momento vocês tenham esse interesse de como começar correto, porque depois é mais difícil arrumar as coisas e eu estou aqui para ajudar vocês, pelo menos com um pouquinho do meu conhecimento, poder compartilhar. Quando você começa, assim que você se formou, o grande primeiro conselho que eu dou, que parece óbvio, é consiga seu primeiro paciente. Esse é o primeiro ponto, consiga seu primeiro paciente. Não precisa ficar tão ansiosa, tão preocupada com a burocracia, desde que você tenha a fonte correta. Porque normalmente a gente vai pesquisar na internet, pesquisa um contador, pesquisa um influencer, são muitas informações. Quando você tem uma fonte confiável, e o meu conselho é sempre alguém que tenha vivência com psicólogos, você consegue juntar esse quebra-cabeça de uma forma mais simples. Quando você acabou de se formar, fez seu registro no CRP, conseguiu seu primeiro paciente, meu conselho é que você comece como pessoa física. É a melhor forma de você começar, porque é menos burocrática e é muito mais barato. Um exemplo de burocracia e de tributos, a Receita Federal, a partir de 1º de janeiro, agora 2026, ele aumentou a isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Então você consegue atender pacientes e ter um faturamento de até R$ 5.000 sem pagar imposto. Alguns casos, quando você começa com convênio, com clínica, parcerias com clínicas, ou atender com plataformas, algumas plataformas e clínicas exigem o CNPJ. E aí é uma questão estratégica. Você vai ter que investir e pagar mais imposto durante um tempo até você chegar numa situação em que o CNPJ é mais vantajoso. Mas se você vai começar com um atendimento particular, sem um intermediador, sem uma clínica, sem prestar serviço para uma clínica, a melhor forma de começar é como pessoa física. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vamos fazer de conta que uma clínica me convidou para trabalhar e só que eu vou ter que fornecer uma nota para ela, né? Eu tenho que nota é essa? Como que eu tiro essa nota? Tirar, abrir um CNPJ. Qual é o custo para abrir um CNPJ hoje? Assim, como que funciona? Porque eu entendo que quando eu abrir um CNPJ, eu vou ter um custo mensal com isso, né? Por isso que Sim. você fala assim, primeiro arrume o primeiro paciente, porque se você for abrir um CNPJ, você já vai ter custo com isso. Então, primeiro arrume o primeiro paciente. Mas como que é isso, assim? Quando eu digo para você que conseguiu o seu primeiro paciente, é nesse olhar do atendimento direto, sem intermediador. Você vai ao seu primeiro paciente, você vai fazer o seu carneliano, você tem saúde, essas questões. Quando a sua estratégia é ter uma parceria com uma clínica ou plataformas, algumas plataformas exigem que tenha CNPJ, ou você de fato vai prestar serviço para um terceiro e aí ele te obriga a emitir nota fiscal, Uhum. aí a gente entra numa outra conversa de burocracia. Os custos para abrir um CNPJ dependem muito do município. Em São Paulo, por exemplo, desconsiderando honorários de contador e tudo isso, você gasta em torno de R$ 500 só com taxas, certificado digital, toda essa questão. É importante, antes da decisão de abrir um CNPJ, ainda que a clínica esteja exigindo, que você analise bem esse passo, que é um passo importante. Não é um bicho de sete cabeças, uma coisa absurda, quando você tem uma parceria legal, que conhece e sabe o que está fazendo. Mas abrir o CNPJ é uma nova pessoa jurídica, é uma responsabilidade maior. Então, só abra um CNPJ em último caso, quando realmente você já tentou os seus atendimentos como direto, ou que realmente a sua estratégia é, de fato, usar uma plataforma de intermediação ou prestar serviço a uma clínica. Algumas clínicas contratam psicólogas que atendem nos seus locais e pagam parte dessa sessão para esses psicólogos e ela exige que seja emitida uma nota fiscal. Existe a possibilidade de algumas clínicas, de algumas empresas que contratam psicólogas não exigirem um CNPJ e você pode sim emitir uma nota fiscal sendo pessoa física. Precisa fazer o cadastro no município, do seu estado, do seu município,
E lá você consegue gerar uma nota fiscal como pessoa física também. Inclusive, alguns municípios exigem nota fiscal mesmo se você estiver atendendo como pessoa física. Então, em algumas situações, dependendo de onde você mora, você vai ter que emitir um recibo do Receita Saúde e a nota fiscal. E a partir desse ano, a Receita Federal, ela substituiu uma obrigação chamada RPA, que as empresas, antigamente, para pagar para a pessoa física, elas geravam um documento chamado RPA. Esse documento não existe mais a partir desse mês, e agora é nota fiscal. Então, qualquer psicóloga que acabou de se formar, uma das primeiras burocracias que ela precisa fazer quando vai atender ou quando vai fazer prestação de serviço é fazer inscrição no município. Porque você vai precisar se inscrever como autônomo e se a clínica pedir uma nota fiscal aceitando ser pessoa física, você consegue emitir na prefeitura ser pessoa física. Só que toma cuidado que tem clínicas que exigem que seja uma nota fiscal de um CNPJ. Quando for CNPJ, aí você tem que abrir uma empresa, sociedade limitada, porque psicóloga, para atividade de psicologia, não pode ser MEI. Você pode até ter um MEI para atividades como consultoria, treinamento, venda de infoprodutos, mas não para atender como psicóloga, psicoterapia. Eu digo psicóloga, mas psicólogo não é todo mundo, porque acho que a grande maioria desse público tem muita psicóloga se formando. Então, esse é o primeiro passo. Quando você é obrigado a abrir um CNPJ, os custos dependem do município, depende da contabilidade, depende do contador. Cada município tem uma taxa. E eu falo de taxas. Uma das mais baratas é em São Paulo, capital. Uma das mais caras do Brasil é no Rio de Janeiro. Se você vai abrir uma empresa no Rio de Janeiro, só a taxa municipal é quase um salário mínimo, R$ 1.400. São Paulo custa 268. Então depende muito do município que você vai. Nossa, que diferença, né? Uma é 1.400, é R$ 200. 268, depende do tipo de empresa, mas para psicólogos eu sempre indico, se chegar o momento de abrir uma empresa, é que seja uma sociedade limitada unipessoal. Não é ME. Por quê? A ME, você responde no seu CPF. Se acontecer algum problema com a empresa, a Receita Federal vai bater no seu CPF, vai te cobrar de você. Na sociedade pessoal, limitada unipessoal, você não precisa ter sócio e você responde limitado ao capital social da empresa, que normalmente é R$ 2.000, R$ 5.000. Então, a Receita não pode cobrar nada além do que está lá no seu capital social. Então, normalmente, as pessoas falam, preciso abrir uma ME, raramente eu abro empresa minha aqui, sempre sociedade limitada, porque é mais vantajoso em relação a uma blindagem do CPF para psicólogo. Muito bacana. Você falou do carnê-leão. Fala um pouquinho que carnê-leão, como que é isso? O carnê-leão, ele existe há muito tempo. Ele é obrigatório para qualquer prestador de serviço autônomo ou qualquer um que vende produtos, serviços, qualquer um que seja autônomo. Carnê-leão é uma plataforma da Receita Federal, onde você vai lançar os seus atendimentos, as suas receitas e também as suas despesas. A partir de 1º de janeiro de 2025, a Receita Federal ela implementou o Receita Saúde, que é a modernização dos recibos. O antigo recibo de papel, para você que está se formando agora, você não vai precisar passar por esse momento do papel. E você já vai começar com tudo digital. O Receita Saúde, ele está integrado com o carnê-leão. Quando você emite o recibo no Receita Saúde, o carnê-leão ele é alimentado automaticamente. Então, você precisa fazer duas coisas. Emite o recibo, o carnê-leão é alimentado. Esse carnê-leão é como se fosse um livro-caixa. Pensa numa planilha de organização financeira, onde você coloca as receitas e as despesas. E ali, dependendo do teu faturamento, o próprio sistema te dá o valor do seu imposto. Seria o imposto do carnê-leão, que é o imposto de renda. Que para quem está começando, raramente você vai precisar pagar esse imposto no começo da sua atividade. A não ser que você comece muito bem, com muitos pacientes, e o seu faturamento seja acima de R$ 5.000. Muito legal. Muito bacana. Eu entendi bastante. Tem um material que você respondeu pra gente na cartilha, que os alunos da FMU de todos os semestres e até outras faculdades podem ter acesso. Então tem mais de 10, tem acho que 10 perguntas ou mais lá e você dá dicas. Mas assim, pra gente finalizar esse bate-papo, qual a dica que você deixa pra quem tá pegando aí o diploma daqui a uns 2 meses? Perfeito, perfeito. Para quem está começando, para quem já começou, para quem já tem muito tempo de carreira, é o seguinte: pense de duas formas. Pense como empresário, empresária e empreendedor. Existem dois seres em um só no empreendedorismo. O empreendedor é aquele psicólogo que corre atrás do paciente, que estuda, que se qualifica, que cria o seu produto, faz o seu atendimento. Esse é o que faz as coisas acontecer. O empresário, ainda que sem CNPJ,
é aquele que cuida dos números, que faz a gestão do negócio. Você precisa desses dois perfis para a sua atividade ter, de certa forma, algum sucesso. E quando eu digo sucesso, não é uma palavra de coach, é uma palavra de fazer as coisas acontecerem da forma correta. Então, a primeira coisa é conseguir os seus pacientes, pense, de fato, na regularização, comece com precificação, pense muito antes de precificar. O meu conselho como contador de psicólogas é muito cuidado com o atendimento social. Ele é bonito, ele é legal, ele é importante, mas ele tem que ter um limite. Você não pode, no começo, por querer atender e querer fazer o seu dinheiro, começar a abrir a sua agenda totalmente com valor social. Porque a sua agenda ela é limitada, o seu tempo é limitado. Se você enche a sua agenda de atendimento social, vai chegar um momento que você vai trabalhar muito e vai ver pouco dinheiro. Então, invista no seu conhecimento, no seu posicionamento, corre, faz o seu nome, consiga seus pacientes, cuidado com o social, pense da seguinte forma: o teu recibo tem que ser emitido desde o primeiro paciente. Não importa se ele pediu, não importa se ele quer, não importa se é valor social ou não. Uma coisa que eu quero que todo psicólogo entenda é que o recibo ou a nota fiscal, mas falando do recibo para quem está começando, ele não é um documento exclusivo do teu paciente. O recibo é um documento seu. É um documento que está legalizando o dinheiro que entrou na sua conta, ainda que seja pouquinho, mas é o seu pouquinho que um dia vai ser muito. Se você começa com esse comportamento de emitir o seu recibo desde o começo, quando você for grande, você não vai ter problemas em ter que juntar e emitir nota retroativa, o paciente que precisa, virou uma bagunça. E outra coisa, você não precisa ter medo de imposto quando você trabalha a precificação. Nos primeiros atendimentos, você não vai ter imposto para pagar, a não ser o INSS, que essa pode ser uma conversa para um outro momento. Se a gente for falar assim, existem muitas coisas que dá para fazer, mas é totalmente possível, mas imposto de renda você não vai pagar no começo. Só que chega um momento em que começa a se pagar imposto, seja com CNPJ ou com pessoa física, tenha em mente que uma parte desse dinheiro precisa ser tributado. Então, quando você for fazer o seu preço, primeiro, cuidado com o valor social, cuidado com a comparação com outro colega, porque fulano cobra um valor de sessão, porque tem a tabela do CRP, então, cuidado. Entenda a tua realidade, mas pensa que, na hora de precificar, você precisa considerar o imposto, mesmo que não esteja pagando. E a minha dica é sempre pensar em algo em torno de 10%. Porque quando você começar a pagar imposto, isso não vai pesar para você. Você sabe que daquele dinheiro vai entrar 10%, e lembrando que não é um diesel, mas esses 10% é só uma margem com gordura para você poder pagar sem pesar no teu orçamento, sem que esse dinheiro saia de fato do seu bolso. O imposto, ele é sobre o consumo. Quem paga o imposto, na verdade, é o teu paciente. Quando você precifica, você repassa. Assim acontece no mercado, quando você vai fazer compras, tudo. O imposto está embutido. Então você tem que pensar nisso. Ou seja, como que você junta tudo isso? Procure uma parceria estratégica. Você não precisa de um contador para começar. Você não precisa ter uma consultoria mensal, você precisa pagar contador para você começar com pessoa física. Você consegue fazer tudo sozinho. Eu garanto que com pessoa física, no começo da sua atividade, você consegue ir muito longe sem precisar pagar um terceiro para fazer as coisas. Por conforto, você pode terceirizar a emissão dos recibos, a gestão. Eu atendo muitas psicólogas também pessoa física, mas porque elas chegaram num momento em que elas não têm paciência para ficar emitindo recibo, não têm paciência para ficar pegando imposto, e aí a gente controla. Mas você consegue sozinho, você só precisa começar bem. Então, para começar bem, procura no mínimo uma consultoria, um atendimento de direcionamento. Como fazer, qual o primeiro passo, e aí você segue até chegar o momento de precisar de um CNPJ, e aí, com certeza, a gente consegue ajudar vocês, e existem muitos contadores, também especialistas em psicólogos, que somam essa força-tarefa, mas sempre busque contadores, contabilidades, que entendam de psicólogos, porque as particularidades do dia a dia, elas fazem diferença e você não pode ter um general. Assim como você, psicóloga, precisa se especializar, geralmente você tem uma abordagem diferente, na contabilidade também é isso. O parceiro, ele é um parceiro que se qualifica para atender essa atividade. Geralmente, na área da saúde, eu cuido, não é exatamente da área da saúde, sim de psicólogos, é um nicho do nicho. E é uma experiência muito, muito importante, porque eu me sinto também contribuindo com a saúde mental. Quando eu ajudo uma psicóloga, um psicólogo a se desenvolver, a pagar o mínimo de imposto possível, eu sei que eu também estou contribuindo com a saúde mental. Coisa que lá atrás a minha vontade era ser psicólogo, soprou um vento, eu me tornei um contador, e de alguma forma eu estou próximo da psicologia hoje, e por isso é um prazer muito grande atender vocês. E Viviane, muitas vezes, eu atendo gratuitamente, não está começando. Sabe aquela pessoa que acabou de se formar, está perdida e precisa tirar dúvidas? Eu não tenho problema nenhum em dar aquela orientação. Só que assim,
o tanto de gente que começa sem se preocupar em fazer a coisa correta, quando vem alguém querendo fazer a coisa certa, a gente investe. A gente planta a nossa sementinha, lá na frente ela pode precisar de fato de um comprador. Mas, enfim, a minha mensagem para vocês, para você, para todo mundo, que comece do jeito certo, mas consiga o seu primeiro paciente. Com o paciente, na prática, você aprende a emitir recibo, a gerar CNSS, a cadastrar na prefeitura, se qualifique, se posicione, e com certeza a burocracia não vai ser um bicho de sete cabeças se você tiver o direcionamento correto. Um bom direcionamento, aquele leão fica mansinho e a gente consegue dominar ele fazendo o que é certo. A gente tem uma legislação, vamos cumprir ela da melhor forma possível, pagando o mínimo de imposto. E fica todo mundo feliz. Muito obrigada, Rodrigo. Assim, a turma da psicologia organizacional que criou esse projeto Trajetória Psi agradece imensamente. E eu tenho certeza que muitos psicólogos vão procurar, né, você, outras contabilidades que falam diretamente para psicólogo. E fica assim, minha gratidão imensa por ter tirado um tempinho para responder as perguntas da cartilha, a gente mandando mensagem e você assim tirando dúvidas, tendo que resolver um monte de coisa de imposto aí, um monte de trabalho e tendo que parar para dar atenção para nós. Imensamente, muito obrigada. E provavelmente você é uma cliente também da Conta Psi e futuramente eu quero crescer muito nessa área. Eu espero vocês, não só por uma questão, uma parceria comercial em si, mas eu quero que vocês desenvolvam, porque se vocês crescem, a gente sabe que a saúde mental do Brasil ela está crescendo. Então tem muita oportunidade. Antigamente a gente via que as pessoas falavam, eu vou procurar um psicólogo, e a ideia era que a pessoa estava doida, tinha algum problema, e falavam, não, hoje é status. Hoje você vê o status das pessoas dizendo terapia em dia, né? Quem usa aqueles aplicativos de namoro, tá tudo lá, as exigências, terapia em dia, ou seja, é um status. Então, existe uma desvalorização de uma certa forma, se você vê algumas plataformas em que pagam 18, 20 reais, mas, por outro lado, existe muita gente disposta a pagar um preço justo para ter esse acompanhamento e para ter suas vidas transformadas, porque a gente sabe que a psicologia ela ajuda as pessoas a transformarem a vida. A gente não é a psicologia que vai lá e transforma a vida da pessoa. A psicologia ajuda as pessoas a tomarem as melhores decisões para terem suas vidas transformadas. E isso é uma missão para vocês e tem bastante coisa para fazer. Eu tenho certeza que com essa energia, com o coração, com um trabalho bem feito, com dedicação e honestidade, a gente chega e a gente conquista. Tem espaço para todo mundo. Muito, muito, muito obrigada. A gente fica por aqui e tem mais pílulas de conhecimento aí que a gente vai trazer para toda a galera da Psi, tá bom? Um forte abraço. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Leo. Tchau, obrigado.